galerinha, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui nos encontrando. Eu, professor Edson, estou aqui com vocês para fazer mais essa caminhada, mais uma vez essa caminhada, no conhecimento da geografia. Hoje nós vamos trilhar um pouco sobre os movimentos populacionais. Então, como ocorrem esses movimentos? Então, para conhecer isso, a gente precisa visualizar os nossos slides que vão ser o suporte para o professor. Vamos lá? Então, os movimentos populacionais. Os movimentos populacionais, migrações, assim conhecidos, remontam o tempo pré-histórico. Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Então, como vocês podem observar nessa pintura aí, nessa imagem do lado, a gente pode ter uma ideia. O ser humano, o homem sempre fica procurando lugares onde ele se sente confortável, onde ele pode estar bem, onde ele se sente bem. Então, por isso acontecem esses movimentos da população. A população, movimento, porque a pessoa não está parada, e populacional, porque vem de pessoa, a pessoa que está se movimentando, saindo do lugar. Então, quais são os fatores que contribuem para essa migração, ou seja, para esse movimento acontecer? Os fatores são políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos, raciais, naturais e econômicos. Os fatores econômicos, eles são um dos fatores predominantes, que caracterizam essa migração. Então, os tipos de migração que acontecem são as migrações definitivas. O que é uma migração definitiva? É quando uma pessoa, um indivíduo, que a gente vai chamar esse indivíduo de migrante, ele se estabelece de forma permanente no local, certo? Ele vai para um local e lá ele se estabelece, vai morar lá permanentemente, Por exemplo, no Brasil, os imigrantes italianos, os japoneses e os das emigrações de nordestinos para outras regiões, Os migrantes, porque eles vieram de fora, Vieram da Itália, de alguns países europeus, vieram japoneses, para o Brasil, e eles ficaram. E emigrantes como os nordestinos, porque eles estavam no Brasil, mas eles se locomoveram, eles foram para outras regiões e lá eles permaneceram definitivamente. Eu acredito que vocês podem perguntar aos pais de vocês em casa ou aos avós de vocês se eles conhecem algum italiano, alguém que veio da Itália, ou alguém que tem um avô que veio da Itália, que veio do Japão, ou algum conhecido, algum parente, algum familiar que morava aqui com vocês em Belo Jardim e foi embora morar, por exemplo, em São Paulo, foi morar no Rio Grande do Sul e nunca mais voltou. Então, eles são considerados migração definitiva. É aquele migrante que vai e fica lá para sempre. O próximo tipo de migração é a migração temporária. Como? Ela ocorre quando o indivíduo, o migrante, se deslocam por um tempo determinado. Podem ser diárias, quando um trabalhador se desloca de um local para outro para trabalhar, realizadas com fins de lazer, como no caso do turismo, e dentre outros. Por exemplo, eu acredito que alguns pais de vocês que estão me ouvindo vão trabalhar em algumas firmas e passam um determinado tempo em um determinado local, uma determinada cidade ou estado, vai lá, passa um tempo e volta. Como, por exemplo, alguns dos nossos alunos, eles participam de eventos e vão estudar em outros países, fazer algum curso em outro país, Como, por exemplo, o projeto Era Uma Vez Brasil, que todos vocês conhecem na escola,
Os alunos vão conhecer Portugal, eles passam um período lá e voltam. Eles são considerados como migrantes temporários. Eles vão, mas voltam. Eles vão lá temporários porque eles passam um tempo e depois voltam. O próximo, vamos entender melhor o que é imigrante e emigrante. Eu quis dizer isso no início. No início eu quis falar, não sei se vocês entenderam, quando eu falei quem veio do Japão e quem veio do Nordeste. Pronto. Imigrante é aquele que chega de uma determinada região. Ele é imigrante. Então, alguém veio morar em Belo Jardim. Ele é um imigrante, tá bom? E emigrante é aquele que sai de determinada região. Então, alguém saiu de Belo Jardim e foi morar em São Paulo. Então, essa pessoa que saiu de Belo Jardim e foi morar em São Paulo, foi morar nos Estados Unidos, ele é um emigrante, ele emigrou, ele saiu daqui e foi embora. E o imigrante com I é aquele que veio dos Estados Unidos, veio do Japão, veio da China, e veio morar no Brasil, ou veio morar em Belo Jardim. Ele é um imigrante. Então, essa é a diferença entre imigrante, aquele que vem, e emigrante, aquele que vai para morar fora. Os fatores são diversos. Eles provocam a saída ou a chegada de determinada pessoa a uma determinada área. No entanto, vale ressaltar que a área que atrai pessoas é denominada de ecúmena, enquanto aquela área que expulsa pessoas é denominada anecúmena. Então, aquela área que a pessoa está saindo é chamada de anecúmena, e aquela área que a pessoa escolheu para morar é chamada de ecúmena. Segue um slide com uma música, para todos, de Chico Buarque, onde vocês podem baixar. Eu coloquei a letra, eu não vou ler por conta do tempo, nosso tempo ele é bem resumido, mas eu vou ler só uma pequena estrofe para vocês caminharem com a música. Depois vocês podem dar uma pausa no vídeo e assistirem essa música, lerem bem essa música, acompanharem ela, e também podem baixar no celular de vocês a música e ouvirem. A música de Chico Buarque chamada Um País de Imigrantes. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, que soprou esta toada, que cobri de redondilhas, para seguir minha jornada, e com a vista enevoada, ver o inverno as maravilhas. E por aí vai se seguindo. É muito bonito, onde vai mostrando essa junção, de pessoas para compor uma família, pessoas que vêm de vários lugares, vários migrantes, pessoas que se juntam e assim se unem, se conhecem e assim vão criando as famílias. Então, depois vocês procuram e baixam essa música para que vocês escutem-a. Em relação ao espaço de deslocamento e às migrações, podem ser classificadas em migrações internas ou nacionais e migrações externas. A migração interna é quando ela é realizada dentro de um mesmo país. As migrações internas, elas são chamadas de intrarregionais, ou seja, é dentro das próprias regiões, quando feitas de uma região para outra. Já as migrações internas, feitas de dentro da mesma região, são denominadas de interregionais. As migrações externas, quando realizadas de um país para o outro, que, como eu falei no início, que foi o caso dos italianos que chegaram no nosso país e também dos japoneses. Os tipos de migrações internas. Aí vocês podem acompanhar uma imagem
né, os retirantes do grande pintor Cândido Portinari. Ele pintou no ano de 1944. Essa arte dele, tão bela, tão admirada, expressa o êxodo rural, né? Constitui-se no deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Vocês podem questionar, principalmente vocês que moram na zona rural, que moram nos sítios, podem perguntar, e vocês também que moram aqui na cidade, certamente os pais de vocês, os avós de vocês que fazem parte da EJA, que também estão me ouvindo, devem conhecer alguém que foi embora morar na cidade, saiu do sítio e veio morar na cidade, né? Então, ou até veio morar não só em Belo Jardim, mas foi morar numa cidade grande, como eles chamavam, que era a cidade, ia para São Paulo, né? Ia para o Rio de Janeiro, ia para o Rio Grande do Sul, se deslocavam para outros estados até. Então, o êxodo rural é isso, é quando as pessoas saíram da zona rural e passaram a morar na zona urbana, nas grandes cidades. O que causou o êxodo rural? A mecanização do campo, como? Com a chegada das máquinas, né? As máquinas que chegaram no campo fez com que a mão de obra fosse escassa, assim, diminuísse, e não tendo trabalho, eles apelaram a vir embora para a cidade. Outra causa também são desastres naturais, como por exemplo secas, geadas, por exemplo no sul, muito frio, assim, as poucas condições de vida, então eles vêm embora, todos morar na cidade por conta desses motivos. A baixa remuneração. Então a baixa remuneração se deu por conta da desvalorização da mão de obra, né, dos produtores que trabalhavam no campo. Então, por conta dessa desvalorização, eles optaram a trabalhar na cidade para ganhar mais e dar melhores condições de vida aos seus filhos. A falta de estrutura também, as casas que eram feitas de taipa, né, com barro, então assim, muito falta de saneamento, então muito desestruturada. Então, isso também ocasionou, né? A qualidade de ensino. Por quê? Vocês podem mais uma vez questionar os pais de vocês. Pai, mãe, vô, vó, o senhor estudou até que série? Principalmente aqueles que moram ainda na zona rural. O senhor estudou até que série? Ou às vezes nem estudou. Por quê? Porque mora tão distante de uma escola que não tem condições. Nós estamos percebendo isso e estamos concretizando isso agora nessa pandemia. Muitas crianças, muitos adolescentes não estão conseguindo estudar devido à falta de comunicação, podemos dizer assim, de informatização. Não é? Então, muitos não têm um celular e aí não podemos agora estudar na escola. Então, vejam como a escola hoje faz falta, a escola presencial. E na época dos pais, dos avós, dos nossos bisavós, a escassez de escola era bem maior. Então, a qualidade de ensino ia ser melhor na cidade grande. Então, era necessário ir para a cidade se você quisesse estudar, se você quisesse ter uma vida diferente, uma vida promissora, você quiser ter uma profissão, né? E ganhar mais. Agora, esse êxodo rural, essa vinda das pessoas que vieram da zona rural morar na cidade, também trouxeram grandes consequências. Por exemplo, a favelização. Professor, favelização, que palavra tão feia. Favelização vem de favela, gente. As favelas, elas foram compostas exatamente de pessoas de baixa renda, pessoas que não têm onde morar. Então, da mesma forma que conviviam com pouco, começaram a se aglomerar e assim se compor essa favela. Então,
Existem muitas realidades. Assim, acredito que vocês acompanham bastante nos jornais, nas cidades grandes, a gente vê bastante favelas, né? São pessoas de baixa renda que não têm condições de ter uma casa bem estruturada e moram em situações assim. Muitas dessas pessoas, elas chegaram na cidade grande e não conseguiram emprego. Então, na cidade, os empregos, a quantidade de emprego não era suficiente. Então, não dava para atingir a todos, né? Então, com isso, aconteceu de muita gente ficar pior do que quando estava lá na zona rural. E a perda de mão de obra no campo, porque quando eles saíram do campo, e quem ia produzir? Quem produz o arroz? Quem produz o feijão? Quem produz o trigo? A cana-de-açúcar? Quem? Então, com isso, houve uma queda, né? Uma perda muito grande na mão de obra do campo. E com isso também, fazendo com que ninguém tem dinheiro, ninguém tem trabalho, a marginalização aumentasse. Então, jovens que queriam ter um sapato novo, que queriam ter uma roupa nova, então procuravam meios mais fáceis, e o meio mais fácil seria roubar. E a gente sabe que quem rouba, não é? Só existe dois caminhos para essas pessoas que se envolvem nessa vida de marginalização. Dois caminhos. Um é a prisão, a cadeia, o outro é o cemitério, né? São pessoas que são frustradas, pessoas que vivem escondidas, né? Então, devemos ver, essas foram as consequências desse êxodo rural. Aí eu trouxe para vocês, para ilustrar, 3 imagens, né? Algumas pessoas embarcando aí no navio, né? Para procurar melhorias, né? Hoje nós temos os meios de transporte, mas antes, para você ir para São Paulo, era necessário você ir de barco, sair daqui do Nordeste para ir para São Paulo e de navio, né? De barco não, professor, de navio, professor. A gente tinha que ir de navio para São Paulo, né? Pela região litorânea, porque não existia todo esse acesso de ligação de estados, de rodovias que nós temos hoje, né? Nós temos aí uma imagem de Paula, né? Que nos mostra aí um modelo de favela, né? No pé de um barranco aí. Então, com isso também traz as consequências nos dias de chuva. E também aí um passaporte, né? A foto de um passaporte brasileiro, né? Da República do Brasil, Federativa do Brasil. Então, que indica quantas pessoas viajam e vão embora, né? Morar em outros países, em outras realidades, em outras culturas, procurando assim melhorias. Isso aconteceu há muito tempo e ainda hoje acontece, né? Hoje acontece bastante. Então, pessoal, migração de retorno. Nós falamos na migração a pessoa que vai embora, né? Agora a migração de retorno. Ela entende-se como migração de retorno a migração de uma pessoa que deixa o seu estado natal, reside algum tempo em outro estado e depois regressa ao seu lugar do nascimento. Geralmente o motivo da saída dos indivíduos é de ordem econômica, como eu já avisei a vocês, né? Pessoas que saíam, por exemplo, daqui, foram morar em São Paulo para melhores condições de vida, passaram tempo morando em São Paulo, às vezes até conheceram outra pessoa, construíram família, mas querem voltar, não é? A família está aqui e nós sabemos que hoje as condições de vida estão mudando e voltam para cá para dar seguimento à sua vida. Então é chamado de migração de retorno. Então, pessoal, terminando esse caminhar, essa caminhada para que a gente possa entender o que é migração, né? É importante que a gente se identifique, né? Que a importância da geografia e a história, né? Ela só tem importância se nós construirmos juntos. Porque nós, o ser humano, né? Eu, o indivíduo, eu, você, nós somos
autores, né? Nós somos a peça principal da construção de tudo isso, porque tudo isso vai se construir com minha participação, né? Então, sempre vamos buscar melhores condições de vida, sempre vamos buscar, e é isso que eu digo a vocês, busquem melhores condições de vida, busquem ser os melhores, não sejam arrogantes, né? Não levantem o nariz e queiram passar por cima de ninguém. Não sejam arrogantes, mas busquem sempre, sejam o egoísta que eu falo agora, que eu digo assim, sejam egoístas. O egoísta que eu falo é que vocês queiram o melhor para vocês, sem prejudicar ninguém, sendo o melhor para você. Como? Queiram que o professor ensine da melhor maneira, exijam o melhor livro, exijam uma boa merenda, certo? Exijam que os seus pais sejam bons pais, que ajudem vocês, que eduquem vocês, certo? Exijam que uma sociedade também vocês devem fazer a parte de vocês. Se exija manter o ambiente limpo, se exija não poluir o ambiente, se exija não jogar lixo na rua, se exija a respeitar os pais, a respeitar as pessoas idosas, exija de você ouvir o outro, não é? A importância de ouvir, e é isso que eu queria chegar. Escutem os avós de vocês. Escutem os pais de vocês, escutem os professores, aquele vizinho, aquela vizinha que conta histórias. E é assim que a gente constrói a nossa história, a nossa geografia. É dessa maneira que nós construímos, é ouvindo. E assim nós vamos registrando, porque nós somos esse registro. E nós vamos registrando e a partir daí vamos construindo, tá bom? Vamos dar, a partir de agora, uma passeada, assim, bem rápida, talvez até não dê tempo, mas o que der tempo o professor vai passar. Nós vamos conhecer algumas regiões do Brasil e suas características, tá bom? Vamos voltar aos nossos slides. Então, as grandes regiões brasileiras. Vamos conhecendo aos poucos, tá bom? O Brasil, ele possui a 5ª maior área territorial do planeta, né? Em termos de território, ele é o 5º maior no planeta. E o 5º maior contingente populacional do mundo, com seus 26 estados e um Distrito Federal, capital do país, Brasília, não é? Ele corresponde a 47% da América do Sul, ou seja, quase a metade da América do Sul. E o seu território equivale ao território de 15 Franças, do tamanho de 15 Franças, ou de 23 Alemanhas, ou até de 92 Portugal. A pergunta é: como administrar um país tão grande? A melhor solução encontrada foi a regionalização, que nós vimos nas aulas passadas, ou seja, dividir a terra em áreas menores. Para isso, devemos utilizar de critérios podendo ser econômicos, naturais e principalmente social, para melhor administrar as regiões. Nós falamos isso na última aula, que foram essas características que foram utilizadas, esses critérios, né? Econômico, natural, foram um deles, e o social, para dividir as regiões. A divisão regional que vamos utilizar para o nosso estudo é a desenvolvida pelo geógrafo Pedro Pinches. Nós já falamos nele. Dividindo o território brasileiro em 3 grandes regiões ou complexos regionais, conforme baseada nas relações históricas e econômicas. Então, vamos usar a teoria dele, tá bom? De Pedro. Vamos lá. É importante lembrar que a classificação do IBGE leva em conta os limites dos estados, enquanto os complexos regionais
delimitados por Pedro são áreas mais abrangentes que levam em conta fatores históricos e econômicos, não respeitando os limites estaduais. Então, esse mapa nos mostra, né, a região que Pedro Pinches fez. Então, essa imagem, ela é do IBGE de 2002, tá bom? Esse mapa. Então, vamos nos localizar aí, para que a gente conheça essas três grandes regiões. Como se caracteriza essas três grandes regiões. Então, vamos lá. O complexo amazônico, que é essa parte, toda essa parte amarela, tá bom? O complexo amazônico, ele é caracterizado especificamente pela agropecuária. A floresta, aos poucos, está cedendo seu espaço para as grandes lavouras comercial na região da Amazônia, que com auxílio da Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, tem realizado estudos para melhorar a produtividade, bem como a qualidade de vida da população desta região. Para isso, novos métodos de população, sem a utilização de queimadas, pesquisas de área de alimentação e melhoria genética de rebanhos foram implantadas. Então, a Embrapa está ajudando bastante os agropecuaristas da região, mas nós sabemos que existe um grande grupo clandestino que aí está fazendo com que tudo isso seja distorcido e essa mentalidade seja mudada. A agropecuária, por sua vez, está em franca expansão, transformando regiões de florestas em pastos. Como principal consequência, teremos a compactação do solo e, posteriormente, a desertificação. Ou seja, o que é floresta futuramente virará deserto. O motivo desta expansão é o baixo custo das terras na região amazônica. Por ser uma região que pertence a todo o país, não tem uma definição demarcada, então todos sentem-se no direito de chegar, de mandar, de destruir, de acabar, né? Sem uma certificação, sem um acompanhamento, sem uma orientação. O látex, né? O látex que é extraído das seringueiras para a produção de borracha e a castanha do Pará apresentam grande importância econômica para aquela região, né? Para essa região amazônica. Então, só uma pausa nesse momento, o látex, muitas famílias dependem das seringueiras, né? Dependem do látex, dependem da castanha para sobreviver. E com as queimadas, com a devastação, o que acontece? Muitas seringueiras são destruídas, né? Muitos pés de castanha são destruídos, muitas castanholas são destruídas, e com isso vai havendo também um grande desequilíbrio econômico. Muitas famílias começam aí a passar necessidades. A variedade de espécies de peixes, elas são importantes tanto para a subsistência como para o comércio na região. Porém, a pesca indiscriminada tem ameaçado a extinção de algumas espécies. Nós sabemos aí uma luta muito grande para a preservação do peixe-boi, né? Então, uma dessas espécies que está, podemos dizer, ainda em extinção, no quadro de extinção, né? Então, esses pescadores, né? Podemos chamá-los até de criminalistas, né? Pessoas que agem de má fé, que procuram destruir sem um equilíbrio, sem consciência. E também a mineração, o garimpo, né? E outras formas de exploração que ocorrem nas margens do rio. Porém, a contaminação das águas pelo mercúrio, que é utilizado no garimpo,
utilizado para facilitar a separação do ouro. E esse mercúrio faz com que morram, né? Que mate, destrua alguma parte da fauna e da flora. Porque os animais bebendo dessa água com mercúrio chegam a morrer, os peixes também, e também as plantas. Então há totalmente esse desequilíbrio. Porém, esta vasta região vem sofrendo com a biopirataria, que é a exploração, transporte e pesquisa de recursos naturais de um país para outro, sem o conhecimento e autorização das autoridades locais. Então, vocês podem observar na imagem, eles coletam, né, plantas, espécies de plantas, né, seus derivados, folhas, galhos, a casca, raízes, né, e também os animais, espécies de animais, e começam a comercializar clandestinamente. Infelizmente, nós sabemos que fazer isso é crime e infelizmente nós sabemos que isso ainda acontece, né, e acontece com muita frequência. Mas, professor, por que que isso acontece? Lá ninguém manda, não? É só chegar e fazer? Não, veja só. Existe sim um sistema de vigilância, de proteção. Até porque lá moram ribeirinhos, lá moram tribos indígenas, né? E por ser uma região muito grande e pela floresta ser muito extensa, o que é que acontece? Fica muito difícil o acesso para descobrir de onde alguém vem entrando. Não há uma fronteira assim equilibrada de proteção. É um projeto, esse CIVAM, né, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, é um projeto elaborado pelas Forças Armadas do Brasil, né, com a finalidade de monitorar o espaço aéreo da Amazônia, né, e de fazer frente às manifestações de líderes internacionais contra os direitos do povo brasileiro sobre esta região e coibir o tráfico de drogas e a outros empreendimentos ilícitos, como o desmatamento e os garimpos ilegais. Como vocês podem ver, esse é o símbolo do CIVAM. Aí. Há dois tipos de conflito: entre os fazendeiros e os índios e entre os poceiros e movimentos sociais. Entre os fazendeiros e os índios é quando os indígenas tentam proibir a exploração da floresta por fazendeiros e garimpeiros, ou quando lutam pela demarcação de territórios, né? Sabemos nós que eles já habitavam aqui, os índios já habitavam aqui. Hoje o país é um país bem mistificado, mas os índios, essas tribos já existiam, já eram existentes nessa região. Então, chegando hoje, muitos fazendeiros sentem-se donos e invadem essas áreas que eles determinam, os índios determinam, demarcam como territórios dele, e eles tentam, e com isso acontece essas brigas, essas lutas entre fazendeiros e índios. Então, entre os poceiros e movimentos sociais, se dá por meio de violência, porque os poceiros tomam as terras devolutas, ou seja, as terras públicas, expulsando os pequenos agricultores, não permitindo que os movimentos sociais e organizações não governamentais façam uma reforma agrária no local. Aí no próximo slide vocês verão algumas imagens, né? Então, algumas ações, né, que vocês podem observar nessa primeira imagem, onde a polícia
uma reforma agrária no local. Aí no próximo slide vocês verão algumas imagens, né? Então, algumas ações, né, que vocês podem observar nessa primeira imagem, onde a polícia que os movimentos sociais e organizações não governamentais façam uma reforma agrária no local. Aí no próximo slide vocês verão algumas imagens, né? Então, algumas ações, né, que vocês podem observar nessa primeira imagem, onde a polícia que os movimentos sociais e organizações não governamentais façam uma reforma agrária no local. Aí no próximo slide vocês verão algumas imagens, né? Então, algumas ações, né, que vocês podem observar nessa primeira imagem, onde a polícia